Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus permaneça sobre nós. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à igreja, em especial ao seu pastor, o pastor Donifran, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui nessa manhã para falar acerca de temas tão relevantes dentro da Bíblia, dentro da teologia cristã. E quero compartilhar com os irmãos nessa primeira palestra alguns conceitos introdutórios à discussão sobre predestinação e livre-arbítrio. Possivelmente, os irmãos já ouviram falar sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem clara e objetiva para os irmãos. Deus, quando enviou o seu Filho ao mundo, Ele o enviou com o objetivo de salvar todos os seres humanos ou uma parcela da humanidade? Todos os seres humanos. Mas os irmãos sabem que existem irmãos nossos, cristãos, evangélicos como nós, que entendem que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar somente um grupo de pessoas. Os irmãos sabem disso? Então, em torno dessa questão, nós temos aí esse debate que já existe na história da igreja, pelo menos desde o século IV, quando entraram na arena de batalha Agostinho de Hipona e Pelágio. Pelágio defendia que o homem era absolutamente livre e que Deus queria que todos os homens fossem salvos, só que o pecado não afetou o homem de tal maneira que ele fosse incapaz de buscar a sua salvação. Ele entendia que bastava o homem utilizar seus dons naturais, a sua razão, com base nos mandamentos da Bíblia, no exemplo de Cristo, ele poderia copiar esse modelo e ser salvo pelo seu próprio esforço. Agostinho discordou de Pelágio quanto a isso, porque entendia que o pecado afetou o homem de tal forma que o homem era incapaz de buscar a sua própria salvação. E observando que algumas pessoas ouviam o Evangelho e criam no Senhor Jesus Cristo, e outras ouviam o mesmo Evangelho, porém não criam, ele chegou à seguinte conclusão: por que uma pessoa crê e outra pessoa não crê? Se ambas, tanto a que crê como a que não crê, são igualmente incapazes de se achegar a Deus, será que é porque Deus se achegou a uma e não quis se achegar a outra? Será que Deus, com sua graça, invadiu o coração de uma, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, e quanto a outra, Deus não fez essa cirurgia sobrenatural? Então Deus escolheu um e não escolheu outro? Assim surge esta problemática que vem atravessando os séculos. E entre Agostinho e Pelágio havia muito espaço a ser preenchido. João Cassiano propôs uma via média. O homem foi afetado pelo pecado, sim. O homem não tem integralmente o seu livre-arbítrio, ele não goza de 100% do seu livre-arbítrio, porque ele está adoecido espiritualmente. Mas adoecido não é estar morto. Ele ainda pode fazer algum movimento em direção a Deus, embora não seja capaz de se curar sozinho. Esse pensamento ficou conhecido como semi-pelagianismo, que a gente vai trabalhar melhor numa das próximas palestras. Depois, na época da Reforma, no século XVI, novamente a questão veio à tona, quando Martinho Lutero se levanta contra os abusos da autoridade eclesiástica de Roma. E dentre as questões que Martinho Lutero ataca está a questão das indulgências, a compra do perdão divino. Ora, ele defendeu em sua teologia que o homem não é justificado pelas obras que faz
e nem poderia comprar o perdão de Deus, porque o perdão de Deus só é conseguido por meio da fé. Ele entendia que o homem era justificado, considerado justo por Deus por causa da justiça de Cristo. E aquele que cria em Cristo tinha a justiça de Cristo imputada sobre ele, de forma que quando Deus olhasse para o pecador, não enxergava o pecador, mas enxergava o manto da justiça de Cristo cobrindo o pecador. Assim, absolvido e salvo, o pecador tinha paz com Deus. Essa era a visão de Martinho Lutero, mas ele entendia que a fé não era algo que todos poderiam exercer, porque ele era agostiniano. Ele entendia que o pecado afetou o homem de maneira que o homem estava morto espiritualmente e não podia fazer qualquer movimento em direção a Deus. Então, Deus teria ido ao encontro de alguns e não ao encontro de outros. E Erasmo de Roterdã, ele escreve uma obra que foi publicada também pela editora Reflexão no ano passado, uma obra onde ele defende o livre-arbítrio como sendo o meio pelo qual o ser humano, através da fé, se apropria da salvação. Erasmo de Roterdã segue um semi-pelagianismo, com a diferença de que o semi-pelagianismo de João Cassiano, ele via duas possibilidades. O homem pode tomar a iniciativa da sua salvação, como foi o caso de Zaqueu, que foi até Jesus, como foi o caso do filho pródigo que caiu em si e voltou por sua iniciativa à casa do Pai, ou Deus pode tomar a iniciativa da salvação, como Paulo na estrada de Damasco, que não estava procurando por sua salvação, mas foi encontrado por ela. Já Erasmo de Roterdã, ele entendia, apesar de entender que o homem tinha algo, uma centelha do livre-arbítrio consigo, ele entendia que a iniciativa era divina. Era um semi-pelagianismo, mas de iniciativa divina. A graça de Deus vinha antes de qualquer indício de disposição humana. Havia uma graça pré-veniente, pré-antes, veniente que vem antes. A graça de Deus deveria vir antes para que o homem pudesse aceitá-la. E fato, o homem ainda retinha algo do seu livre-arbítrio, podendo rejeitar ou aceitar esta graça dentro da visão de Erasmo de Roterdã. Pouco depois, a querela ocorreu entre João Calvino, na verdade não entre João Calvino, mas entre os discípulos de João Calvino e os discípulos de Jacó Armínio, na Holanda. O nome Armínio é o nome que dá o título do nosso seminário, primeiro seminário de identidade arminiana, empresta o nome ao nosso seminário. Depois nós temos Jonathan Edwards, durante o avivamento, defendendo uma visão mais parecida com a de Calvino e de Agostinho, uma visão de que Deus determina todas as coisas, inclusive aqueles que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. E John Wesley, na mesma época, entendendo que Deus quer salvar a todos os homens e que todos os homens têm os efeitos nefastos do pecado e da queda atenuados pela graça que se espalha a toda a humanidade em virtude da morte de Cristo, proporcionando que o homem tenha o seu livre-arbítrio restaurado à medida que possa aceitar ou rejeitar o Evangelho. Então, isso é um breve panorama histórico dessa discussão. E eu quero conversar com os irmãos acerca de alguns conceitos importantes para entendermos essa discussão. A gente poderia falar aqui predestinação, livre-arbítrio, libertarismo, compatibilismo, monergismo, sinergismo e não entender nada se esses termos não ficarem bem conceituados nessa primeira palestra. São termos que acompanham o estudo destas questões. E eu quero começar com a palavra predestinação. A palavra predestinação ela é formada pelo prefixo pré, que significa antes, anterior. Destinação aponta para um destino, para um alvo. E ela literalmente significa destino anteriormente traçado. Destino traçado previamente. E o verbo predestinar, no grego, pró-orizô,
aparece na Bíblia 6 vezes. Nós o encontramos em Atos 4:28, em Romanos, no capítulo 8, nos versos 29 e 30, em 1 Coríntios 2, versículo 7, e no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, nos versos 5 e 11. 6 ocorrências de pró-orizô no texto do Novo Testamento. Em nenhuma destas ocorrências a palavra se refere à condenação dos ímpios como tendo sido predestinada por Deus. Como se Deus, desde antes de criar o mundo, tivesse destinado alguém para o inferno, e o outro lado da moeda seria que destinou algumas pessoas para o céu, o que nós chamamos de dupla predestinação dentro do estudo teológico, doutrina defendida por teólogos calvinistas, seguidores da linha de João Calvino. Eu trouxe algumas definições de predestinação por alguns teólogos famosos na história da igreja para compartilhar com os irmãos. Agostinho, por exemplo, em A Predestinação dos Santos, no capítulo 10, parágrafo 19, ele diz que a predestinação é a preparação para a graça, enquanto a graça é a doação efetiva da predestinação. E o que Agostinho quis dizer com isso? Esse livro, A Predestinação dos Santos, foi escrito já no final de sua carreira, quando o seu pensamento teológico já estava formado. E ele está querendo dizer com isso que a graça da salvação que o indivíduo recebe no tempo e no espaço foi predeterminada por Deus desde a eternidade passada. Ela só se manifesta no tempo. Agostinho evitou dizer que Deus predestinou aqueles que não são salvos para o inferno. Ele evitou isso. Ele falava da predestinação dos santos. E entendiam que os que não eram salvos, eles foram abandonados por Deus ao seu próprio pecado. Assim, ele afirmava que a salvação era determinada por Deus, mas o pecado e o inferno eram escolhidos pelo indivíduo. Só que isso tudo soa como uma cortina de fumaça quando a gente vai mais a fundo na doutrina de Agostinho. Primeira questão que eu quero colocar para os irmãos é a seguinte: se Deus, dentro deste templo, escolhe metade dos irmãos para predestinar ao céu e abandona os outros, isso é igual a dizer que ele predestinou os outros ao inferno. Porque a salvação incondicional tem como verdade gêmea a rejeição incondicional, a condenação incondicional. Segundo ponto, dentro da teologia de Agostinho, Deus é a realidade determinadora de todas as coisas. Nada acontece sem a determinação divina. E quando se aperta Agostinho no sentido de falar quem determinou o mal, ou por que o mal existe, qual é a causa do mal, Agostinho se esconde atrás do mistério. Ele vai dizer, isso é um mistério. Não é um mistério na teologia dele. Se Deus é a causa determinadora de todas as coisas, ele é a causa do mal e do pecado também. A segunda definição de predestinação que eu quero trazer é do teólogo francês reformador João Calvino, que trouxe sistematização à teologia protestante e influenciou a tradição reformada. Ele diz em suas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 21, parágrafo 5, chamamos predestinação ao decreto de Deus pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Para João Calvino, há um decreto eterno de Deus pelo qual ele destina algumas pessoas à vida
e outras à condenação. Ora, ele me parece levar às últimas consequências aquilo que Agostinho não teve coragem. O que Agostinho defendeu nas entrelinhas, João Calvino expôs claramente. Ele chegou a afirmar que esse decreto é um decreto horrível, um decreto espantoso, decretum horribile. Mas ainda assim ele afirmou que é um decreto divino, que é um decreto divino que nós podemos não entender, mas Deus, no alto de sua sabedoria, sabe porque assim o faz, porque determina que alguém seja salvo enquanto outra pessoa seja reprovada. Eu quero ainda compartilhar a definição de predestinação de um teólogo contemporâneo nosso, em plena atividade, um teólogo presbiteriano norte-americano, calvinista naturalmente, chamado Richard Charles Sproul. Ele vai dizer: frequentemente as pessoas pensam a respeito de predestinação com respeito às questões diárias envolvendo acidentes de trânsito e similares. Questões como essas são normalmente tratadas em teologia sob a liderança mais ampla da providência. Nosso estudo enfoca a predestinação no sentido mais estreito, restringindo-a à questão extrema da salvação ou condenação predestinadas, que chamamos de eleição ou reprovação. Aqui ele afirma que a salvação e a condenação são predestinadas. E ele entende que a palavra predestinação abrange todos os acontecimentos, não só a salvação ou a perdição de alguém, mas uma folha que cai no chão, um acidente automobilístico, o campeão brasileiro, que será o Palmeiras, amém? Tudo isso foi... Eu não ouvi um amém pentecostal, eu queria ouvir um amém... Tudo isso teria sido predestinado por Deus, mas isso nós estudamos na parte da teologia que abrange a providência. E a questão mais estreita, mais restrita da predestinação diz respeito à salvação ou à condenação, que nós chamamos de eleição, quando Deus escolhe um indivíduo para ser salvo, e reprovação, quando escolhe um indivíduo para ser condenado. Essas são algumas definições de predestinação, segundo um modelo agostiniano e calvinista. Mas existem outras maneiras de interpretar a doutrina. E eu quero trazer aqui a definição que Jacó Armínio dá à predestinação na sua carta endereçada a Hipólito Colibus. Ele diz: a predestinação é um decreto eterno e misericordioso de Deus em Cristo, pelo qual ele decide justificar e adotar fiéis e conceder-lhe a vida eterna, mas condenar os fiéis e as pessoas impenitentes. Dentro da visão de Armínio, esta predestinação não é incondicional. Ela é condicional porque o decreto eterno e misericordioso de Deus em Cristo decide justificar, adotar e conceder a vida eterna aos fiéis, aos crentes. Está condicionada a salvação ao fato do indivíduo crer em Jesus Cristo. Assim como a condenação está condicionada às pessoas serem infiéis e impenitentes. Ele diz: decide justificar e adotar fiéis e conceder-lhes a vida eterna, mas condenar quem? Os infiéis e as pessoas impenitentes. Não é um decreto arbitrário, é condicional. Seguindo mais ou menos a mesma linha, nós temos o Orton. É um teólogo nazareno que definiu da seguinte maneira a predestinação. Predestinação é o propósito gracioso de Deus de salvar da ruína completamente toda a humanidade. Não é um ato arbitrário e indiscriminado de Deus para garantir a salvação a um número especial de pessoas e a ninguém mais. Inclui provisionalmente todos os homens e está condicionada somente pela fé. A predestinação é o propósito de salvar a todos os homens, segundo Orton Whaley.
não é um ato arbitrário e Deus escolhe os indivíduos com base na fé que eles depositam em Jesus Cristo. Tá? Inclui provisionalmente a todos. Deus fez em Cristo provisão para todos os homens na cruz do Calvário. Ele proveu salvação para todos, sendo que nem todos vão se beneficiar desta salvação. Somente aqueles que creem em Cristo recebem os benefícios dessa salvação. E por fim eu quero, como eu coloquei 3 definições de predestinação de teólogos de linha agostiniano-calvinista, eu quero colocar 3 definições de predestinação numa linha mais arminiana. E eu fecho com Alva B. Langston, teólogo batista, missionário no Brasil, que escreveu: verdade é que Deus predestina que aquele que crê será salvo, assim como o que não crê já está condenado. É verdade também que predestinou o meio de salvação, um único meio com exclusão de qualquer outro. Mas Deus não predestinou os que haviam ou os que não haviam de crer. Decretado está, porém, que todo aquele que crer será salvo, assim como o que não crer será condenado. Dentro da visão de Langston, a predestinação ela é condicionada à fé. E Deus predestinou o meio. O meio para a salvação é a fé. E a condenação ela é dada àquele que não crê em Cristo. Deus predestinou Cristo como meio de salvação e a fé neste como meio de salvação. Mas Deus não decretou incondicional e arbitrariamente quem vai crer em Cristo e quem não vai crer em Cristo. Aqui nós temos, então, estas seguintes definições de predestinação. E aí os irmãos podem ficar um pouco embaralhados. Poxa, eu ouvi 6 definições de predestinação aqui, e agora? O que eu faço com isso? Bato no liquidificador e bebo? Não ainda. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre predestinação e aí assim nós poderemos ter uma visão correta do que as Escrituras dizem. Um equívoco muito comum é enxergar na predestinação os decretos de Deus com relação a todos os eventos da história. A gente viu aqui a definição de Sproul dizendo que tudo, até acidentes, são predestinados por Deus, mas isso está no âmbito da providência. A questão da salvação é um âmbito mais particular que fala da eleição dos salvos e da reprovação dos condenados. Mas, num sentido amplo, predestinação abrangeria todas as coisas. A Bíblia não usa a palavra predestinação para se referir à providência de Deus em relação a nada. A Bíblia não usa a palavra predestinação para se referir, por exemplo, àqueles que foram condenados. Eu fiz menção a 6 ocorrências da expressão pró-orizo no Novo Testamento, e em nenhuma delas você encontra essa expressão se referindo à manutenção do universo, ao governo do universo, ao governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Nenhuma destas ocorrências nós temos a expressão pró-orizo sendo usadas nesse sentido. Outro equívoco é pensar que a palavra visa demonstrar quem Deus selecionou para ir para o céu e quem Deus selecionou para ir para o inferno. Não, a Bíblia não faz esse tipo de aplicação à expressão predestinação. A Bíblia faz sim uma distinção entre eleição e predestinação. E eu vou ler aqui, vou fazer uma citação do livrinho que vocês já devem ter recebido, na página 24, eu escrevo o seguinte: a eleição é a escolha graciosa feita por Deus daqueles que estão em Cristo para formar o seu povo. Efésios 1:4. A predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo. Efésios 1:5 e Romanos 8:29-30. Eleger é escolher. A eleição, ela diz que Deus escolheu um povo. Isso é a doutrina da eleição. É claro que para escolher um povo, Deus escolheu indivíduos para fazerem parte desse povo. Em um sentido, esta eleição é incondicional. Em outro sentido, ela é condicional.
Quando eu digo que Deus escolheu um povo, eu estou dizendo que Deus escolheu incondicionalmente um povo. Isso quer dizer, Deus, desde a eternidade, decidiu que teria um povo para si. E isso ele não fez com base em qualquer condição fora dele. Tá? Ele decretou que teria um povo. Agora, quem faria parte ou não desse povo seria escolhido de forma condicional. E essa escolha, ela tem a ver com a nossa decisão diante da pregação do Evangelho. Estamos todos mortos em pecados e delitos e não podemos ouvir o Evangelho, entender o Evangelho e aceitar o Evangelho se a graça de Deus não vier nos capacitando, libertando o nosso arbítrio que está escravizado pelo pecado, nos capacitando a nos unir a Cristo pela fé. Mas uma vez que essa graça nos atinge, nós temos a opção de estar em Cristo pela fé ou não estar em Cristo. E Deus não decidiu quais os que estariam e quais os que não estariam. Ele quer que todos estejam em Cristo e assim Ele doa a sua graça da maneira mais ampla possível. Aqueles que creem em Cristo são escolhidos. Isso é eleição. Predestinação tem a ver com o destino dos escolhidos, do povo eleito de Deus. A Bíblia não diz que alguém é predestinado para ser salvo, mas diz que os eleitos são predestinados à glória. Ok? Quando a Bíblia fala, por exemplo, em predestinação, na maioria das vezes, eu não digo em todas, ela está falando do corpo de Cristo, da igreja, do povo escolhido como destinado a se tornar conforme a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele se torne o primogênito entre muitos irmãos. Isso é predestinação. Deus escolheu um povo e elaborou um propósito para esse povo. O propósito desse povo é chegar à imagem de Cristo, o propósito desse povo é chegar à glória, é chegar à glorificação, à ressurreição escatológica, quando nós seremos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ok? Então, eleição é escolha, predestinação é o destino dado ao povo que foi escolhido. Mas, se nós entendemos aqui o que é predestinação, por outro lado, precisamos estabelecer um outro conceito. O que é livre-arbítrio? Quantos aqui têm a impressão de que são livres? Poucos. Agora eu fiquei surpreso. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em algum sentido, nós somos livres. Não somos absolutamente livres. Não somos livres para tudo. Não somos livres porque estamos debaixo do governo de um Senhor que é o Rei do Universo. Então, nesse sentido, nós não podemos usar a nossa liberdade para ir além daquilo que Ele permite. Mas Ele nos dá um grau de liberdade. O teólogo e filósofo escolástico Tomás de Aquino disse na sua Suma Teológica que se não fosse dado livre-arbítrio ao homem, qualquer conselho, qualquer exortação, qualquer preceito, qualquer proibição, qualquer recompensa ou qualquer castigo seria em vão. Não haveria sentido de ser, porque você só premia alguém quando alguém faz algo bom e só castiga alguém quando alguém faz algo ruim. E que sentido haveria castigar alguém que faz algo ruim se esse alguém não tinha liberdade para fazer algo bom? E que sentido havia premiar alguém que faz algo bom se essa pessoa não era igualmente livre para ter escolhido fazer algo ruim ao invés do bem que ela fez? Nós temos algumas correntes que interpretam de forma diferente a questão do livre-arbítrio. Eu quero citar aqui um filósofo muito reconhecido, Alvin Plantinga. Ele vai dizer:
o que é relevante para a defesa do livre-arbítrio é a ideia de ser livre com respeito a uma ação. Se uma pessoa for livre com respeito a uma dada ação, então tem liberdade de realizá-la ou não. Nenhuma das condições anteriores e ou leis causais determinam que ela realizará ou não a ação. Ela tem poder no momento em questão para realizar a ação e tem poder para não realizar a ação. Isso é livre-arbítrio. Essa é uma citação da obra Deus, a Liberdade e o Mal, de Alvin Plantinga, publicado pelas edições Vida Nova. Meus irmãos, toda vez que nós fazemos ou deixamos de fazer algo, nós sentimos intuitivamente que poderíamos ter agido de forma diferente. Isso é uma intuição natural. Você faz algo e fala, poxa, eu poderia não ter feito isso. Ou você não faz algo e diz, poxa, mas se eu fizesse... Você não pensa assim, poxa, eu não podia ter feito diferente. Você geralmente percebe que você, no momento em que tomou uma dada decisão, poderia ter tomado a decisão contrária ou uma decisão diferente. Né? Mas esse sentimento que nós temos, ele não pode ser padrão para confirmar se nós temos livre-arbítrio ou não. Porque o sentimento não é um campo muito seguro para averiguar a verdade, não é isso? A própria Bíblia não vai dizer, através do profeta Jeremias, que o coração do homem é enganoso? A gente não pode se confundir e o sentimento de liberdade não poderia ser uma mera ilusão? Poderia. Para o cristão, a verdade acerca de Deus e da relação de Deus com suas criaturas está revelada aonde? Na? 1, 2, 3 e na Bíblia. É na Bíblia que nós vamos encontrar, de fato, aquilo que realmente é verdade acerca das nossas ações, se estas são livres ou não. E logo no capítulo 2 de Gênesis, no verso 16 e 17, o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer uma das árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Bem, Deus dá uma ordem, o homem tem liberdade para desobedecer essa ordem e pode arcar com as consequências desta desobediência, porque é um ser livre, responsável pelas suas ações. No capítulo 4 de Gênesis ainda, versos 6 e 7, o Senhor disse a Caim, por que você está tão furioso? Por que se tornou o seu semblante desta forma? Se você fizer o bem, não será aceito? Não é essa a pergunta? Mas se não o fizer, saiba que o pecado está batendo a porta. Ele deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. De uma forma ou de outra, mesmo que o pecado tenha afetado a nossa natureza e se espalhado por todas as faculdades do ser humano, de maneira que o homem não possa por si mesmo encontrar a salvação, ele ainda assim é livre para decidir se vai fazer algo ou não. Ele não é livre para receber a Jesus Cristo como Senhor de sua vida, se o Espírito Santo não agir, libertando esse arbítrio liberto para que ele possa escolher por Jesus Cristo. Mas ele é livre para fazer uma série de coisas, para saber se na hora da declaração do seu imposto de renda, ele vai declarar corretamente ou não, ou vai sonegar alguma informação, a receita. Ele é livre quando o casamento dele não está indo muito bem e existe aquela enviada do maligno no trabalho, assediando, de forma que ele se sente tentado a ceder, ele é livre para dizer não e para dizer sim. Ele não é livre para não pecar em tudo. Ele vai pecar, inevitavelmente, mas ele pode rejeitar alguns pecados. O texto vai dizer com clareza que a Caim era possível dominar o desejo que estava batendo a porta.
o desejo de matar o seu irmão. Nós temos ainda no Antigo Testamento diversas passagens, e eu escolhi Josué 24, versos 14 a 16. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Escolham hoje a quem irão servir. É claro que nós temos aqui um contexto de salvação. Ou você serve ao único Deus verdadeiro, ou você estará eternamente perdido. E eles não poderiam ter tomado essa decisão de servir ao Senhor se a graça preveniente de Deus não tivesse contrabalançado os efeitos devastadores da queda. Mas, neste momento, eles tiveram seu livre-arbítrio liberto e optaram por seguir ao Senhor. Diversas outras passagens. No Novo Testamento, Jesus lamenta dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos embaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Não se pode nem dizer que eles não quiseram porque Deus não quis, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, e Jesus disse: eu quis. Eu, o Deus encarnado, quis e vocês não quiseram. Ou seja, houve livre-arbítrio para resistir à vontade de Cristo. Lucas 7,30. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados. Deus tinha um propósito, eles livremente se opuseram a esse propósito. Prólogo do Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo João. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um grupo não o recebeu, mas outro grupo recebeu. Então nós temos aqui passagens que demonstram que o indivíduo, quando toma uma decisão, ele poderia ter tomado outra decisão. E aí vem uma outra interpretação de livre-arbítrio, que é a interpretação dos compatibilistas. Estes vão tentar conciliar a liberdade do homem com a determinação de Deus de todas as coisas. Eles dizem: Deus determinou tudo. Tudo que acontece é causado por Deus. E o homem é livre. Aí você pergunta: como assim? Se Deus determinou tudo, o homem não é livre. O homem só é livre para fazer aquilo que Deus determinou. Ele não é livre para tomar uma decisão contrária. Quando eu pego um microfone aqui, eu não poderia deixar de fazer isso, porque Deus determinou que assim eu fizesse. Como é que eu poderia ser livre para não fazer isso? Se Deus determinou assim desde a eternidade e escreveu no seu livro todas as coisas que acontecem. Inclusive quando alguém comete uma atrocidade, violenta uma criança ou faz uma barbárie, como eu posso dizer que eu sou livre se Deus determinou todas as coisas, Ele não determinou isso também? E aí eles reinterpretam o livre-arbítrio. Eles vão dizer que o livre-arbítrio, ele, embora seja causado pela ação, do indivíduo, embora seja causada pelos seus desejos, o seu desejo foi determinado por Deus. De maneira que o indivíduo é livre porque ele não está agindo contra o seu próprio desejo. Ele está fazendo aquilo que ele quer, mas o que ele quer foi determinado por Deus, de maneira que ele não poderia querer de maneira diferente. Aí você começa a pensar: mas isso é liberdade de fato? Será que isso é liberdade? Será que ser livre é fazer o que você quer e só isso? Ou ser livre é ser livre, inclusive para você não fazer o que quer ou fazer o que não quer?
O apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Será que o apóstolo Paulo sempre fazia o que desejava? Ou muitas vezes na balança dos sentimentos, desejos e emoções, ele acabava não seguindo sua inclinação mais forte? Ser livre não é apenas fazer aquilo que você quer, mas ser livre, inclusive, para rejeitar aquilo que você quer. Para rejeitar aquela enviada de Satanás que está te atazanando, para rejeitar aquela tentação de sonegar uma informação no imposto de renda, ou levar uma vantagem numa negociação. Isso é ser livre. Não é você fazer sempre aquilo que você quer. No meu livro, A Gênese da Predestinação, que está disponível ali fora, na página 33, eu defino essa visão de livre-arbítrio da seguinte maneira: o compatibilismo afirma que o homem sempre age de acordo com o seu próprio desejo, sendo que tal desejo é determinado por circunstâncias causais que foram ordenadas pessoalmente por Deus. Ora, essa liberdade não parece ser tão livre quanto alguns propõem. A ideia é manter, pelo menos na semântica, a ideia de que Deus determina todas as coisas e de que o homem é responsável, o homem é livre. Veja um exemplo. Imagine alguém que tira a vida de outra pessoa. O teólogo agostiniano ou calvinista vai dizer, ele é responsável pelo que fez, porque ele quis fazer aquilo. A vontade dele era livre porque ele fez o que ele quis. E aí você pergunta, mas quem determinou a vontade dele? Ele mesmo? Vai dizer, não, Deus determinou todas as coisas, inclusive a vontade dele, mas ele não fez contra a sua própria vontade, então ele é livre. Aí você pergunta, mas se foi Deus quem causou, foi a causa disso, por que ele vai ser responsabilizado? Eles vão dizer, porque ele é a causa imediata do ato. Foi ele quem fez o ato. Deus é a causa remota. Deus é a causa lá de trás. Aí você, então se eu pegar uma pistola e atirar numa pessoa, quem é a causa imediata do fato? Você, não, a pistola, a culpa é da pistola. Eu sou a causa remota. Quem é o responsável? Então, essa visão de compatibilismo, ela tem problemas. Ela não responde adequadamente como Deus pode determinar todas as coisas e o homem, ainda assim, ser responsável e ser livre. Eu quero citar aqui algo que eu acho relevante para a gente. Eu li num livro do Roger Olson, salvo engano é o livro que está ali com o pastor Donifan, que qualquer sistema teológico que não possa ser pregado nos portões de Auschwitz, Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, os irmãos que não possuem a obra e têm interesse no assunto, não deixem de adquirir e de ler esse livro. Foi a primeira obra de teologia arminiana publicada no Brasil no ano de 2013. Ele disse, qualquer sistema teológico que não possa ser pregado com consciência limpa e tranquila nos portões de Auschwitz deve ser rejeitado. Como é que eu olho para o Holocausto e para os milhões de judeus mortos e digo que Deus determinou todas as coisas? Se a Bíblia diz que os olhos do Senhor são tão puros que ele não pode ver o mal. Se a Bíblia diz que Deus é luz e nele não habita treva alguma, como é que o mal pode fazer parte da natureza de Deus? Para os irmãos refletirem. Quero agora falar sobre dois conceitos importantes nesse estudo sobre predestinação e livre-arbítrio, que é o conceito de monergismo e o conceito de sinergismo. A palavra monergismo é oriunda do grego monos, mono, ergon, é de onde vem a palavra energia, força, a energia de a força de o trabalho de E o que significa isso?
significa que na obra de regeneração, na salvação do homem, o homem é totalmente passivo e Deus é o único agente. O homem não tem qualquer participação, nem mesmo com o consentimento livre para que Deus possa trabalhar. A salvação é a ação de cima para baixo, de Deus. Deus faz e pronto. Faz em alguns e não em todos. Os teólogos monergistas, eles vão insistir que o estado espiritual do homem é de morte, né? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2 que pela graça sois salvos mediante a fé, mas que nós fomos salvos quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ora, um morto não pode fazer nada, ele só pode receber algo. Lázaro, quando estava dentro do sepulcro, ele não teve que consentir com a vontade de Cristo, ele livremente não teve que aceitar ser ressuscitado, ele simplesmente foi ressuscitado e isso partiu de um só. Monergismo, ação de um. Foi Cristo quem disse, Lázaro, vem para fora. Sproul vai dizer o seguinte, a razão pela qual não cooperamos com a graça regeneradora antes dela agir em nós e sobre nós, é que não podemos mesmo cooperar. Não podemos porque estamos espiritualmente mortos. Não podemos ajudar o Espírito Santo na vivificação de nossas almas para que tenham vida espiritual, da mesma maneira que Lázaro não podia ajudar Jesus a ressuscitá-lo dos mortos. Então eles dizem que a salvação é um ato da graça de Deus, onde o homem não tem participação alguma. O primeiro monergista da história da igreja foi Agostinho, nós vamos falar dele na terceira palestra. Mas ele foi seguido pelos teólogos magisteriais da Reforma, Lutero, Zwinglio, Calvino, e hoje, pelos neocalvinistas, nós temos Sproul, John Piper, John MacArthur, tantos outros teólogos brilhantes que eram monergistas, entendiam que o homem era totalmente passivo na obra de salvação, de regeneração. Mas existe a outra concepção, a concepção sinergista. Se monergismo significa trabalho de um, sinergismo significa trabalho conjunto. A palavra sim, no grego, significa juntamente, e ergon significa trabalho, como eu já falei. A ideia é que na apropriação da salvação há uma cooperação entre a graça de Deus e o livre-arbítrio do homem. Como esta cooperação acontece, existem divergências. Tá? O sinergismo ele é defendido pelo pelagianismo, que, como a gente vai ver, é uma heresia, pelo semipelagianismo e pelo arminianismo. Tá? Eles não compreendem da mesma forma. O semipelagiano, ele vai dizer, por exemplo, que o homem pode dar o primeiro passo em direção a Deus porque ele não está morto. Ele está apenas adoecido e um doente pode procurar um médico. Ele não pode curar a si mesmo, mas ele pode ir até o hospital. Tá? O arminiano vai dizer o seguinte, não, o homem está morto em seus pecados e delitos e não pode fazer qualquer movimento em direção a Deus. Mas quando Deus vem através de sua graça primeira, sua graça preveniente a ele, e liberta o arbítrio escravizado, dando a ele aquele respiro, aquele vigor, aí sim ele pode consentir ou não com a atuação de Deus na sua vida. Ele pode crer no Evangelho e aceitar o Evangelho ou não, porque Armínio dividia os aspectos da graça em graça preveniente e subsequente. A graça preveniente capacitava o homem a responder o Evangelho, e a graça subsequente salvava o homem se apropriava da salvação na graça subsequente. Tá? Então, na visão de Armínio, a cooperação humana não era algo que o homem fazia, era tão somente o consentimento desse homem para que Deus nele fizesse. Mas havia uma cooperação no sentido de não criar a resistência. Tá? Os teólogos monergistas vão dizer que quando a gente aceita isso, em última análise, o homem divide a glória com Deus. Eles vão dizer que essa visão, ela anula um dos lemas da reforma chamado sola gratia. Se o homem responde
mesmo que seja só com um consentimento, ele tem essa participação de responder, então a salvação não é só pela graça, essa salvação é também, de alguma forma, do homem, porque a palavra final é do homem. E aí Armínio propôs uma parábola entre um rico e um mendigo. O mendigo, ele não tem nenhum recurso e, de repente, o rico o ajuda. Dá esmolas para que ele possa se alimentar. Será que o mendigo pode se gloriar do fato de ter estendido a mão? E dizer, glória a mim, veja como eu sou brilhante, eu aceitei a esmola, ou a glória é do doador? Que participação esse mendigo teve no processo de se alimentar? Ele tem alguma glória por ter trabalhado pelo seu sustento? Não, nenhuma. E aí nós vamos ver também outra ilustração que está neste livro, mais uma vez, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson. Quando um homem completamente endividado, sem mais ter o que fazer, tendo perdido já seus bens, chega alguém e dá um cheque na mão dele e diz assim, você só vai ter um trabalho, depositar esse cheque. O dinheiro é todo seu. Vocês conseguem imaginar esse homem andando na rua, glória a mim, eu sou o cara, eu aceitei o cheque? Não. A glória é daquele que deu o cheque. Então, consentir com algo, aceitar livremente algo, não é tirar o mérito daquele que salva. Quem salva é Deus. O homem apenas recebe a salvação. Bernardo de Claraval, em seu opúsculo, que é pequenininho, publicado pela editora Eclésia, e recomendo que os irmãos comprem na internet, aqueles que gostam mais de filosofia, porque ele é um teólogo escolástico, um filósofo. Ele disse o seguinte: tire o livre-arbítrio do homem e nada será deixado para ser salvo. Tire a graça e nada será deixado como fonte de salvação. Essa obra da salvação não pode ser efetivada sem as duas partes. Uma de quem ela procede, a outra a quem ou em quem ela pode ser trabalhada. Deus é o autor da salvação. O livre-arbítrio é apenas capaz de ser salvo. Ninguém, exceto Deus, é capaz de conceder a salvação. Nada, exceto o livre-arbítrio, é capaz de recebê-la. Aqui ele fala sobre um sinergismo, a graça de Deus e o livre-arbítrio humano. O livre-arbítrio não faz nada, mas o livre-arbítrio recebe algo. Recebe esta graça que salva. Então, tem sim um papel importante na salvação. Alguns dizem que na Reforma não existiam teólogos sinergistas. E nós vamos ver Philippe Melanchthon, cooperador de Martinho Lutero, sinergista. Na sua obra Loci Comuni, Lugares Comuns, na edição de 1535, ele vai dizer que existem 3 causas que operam em conjunto a salvação do pecador: a palavra, o espírito e a vontade do pecador. Ele era um sinergista. Ele conseguiu fazer com que Lutero, no final de sua vida, já pensasse na ideia de que Cristo queria a salvação de todas as pessoas. Tanto é que Erasmo escreve sobre o livre-arbítrio, Lutero escreve sobre a vontade cativa, refutando o texto de Erasmo. Erasmo escreve uma tréplica e Lutero não responde mais, porque Melanchthon fez com que Lutero fosse colocando o pé no freio. O comentário de Colossenses de Philippe Melanchthon, onde ele defende o livre-arbítrio, foi prefaciado por Lutero. Lutero prefaciou louvando a obra. Então nós temos aí a influência de Melanchthon também entre os reformadores magisteriais. Isso sem contar reformadores radicais, os anabatistas, que foram sinergistas também, Balthasar Hubmaier, Menno Simons e Armínio, que popularizou o sinergismo e com ele recebeu a alcunha de sinergismo evangélico, porque, diferentemente do semipelagianismo, negava que o homem pudesse dar o primeiro passo em direção a Deus, mas entendia que era Deus quem vinha ao encontro do homem. E hoje nós temos aí diversos sinergistas, passando por John Wesley, um dos mais brilhantes, e hoje nós temos aí Norman Geisler, Grant Osborne, Roger Olson,
Howard Marshall, William Lane Craig e tantos outros brilhantes teólogos que são sinergistas. Para concluir essa palestra, eu quero falar sobre soberania de Deus e livre-arbítrio. Em 5 minutinhos eu fecho. Os calvinistas dizem, se Deus é soberano, o homem não pode ser livre. Porque se o homem for livre, Deus não é soberano sobre todas as coisas. Ele não é soberano sobre a vontade da sua criação. Se o homem toma suas próprias decisões, estas decisões podem embaçar o propósito divino. Deus quer uma coisa, o homem vai lá e quer outra. Então o homem não pode ser livre. E eles citam Jó 42, 2. Sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o homem é livre, ele pode frustrar os planos de Deus. Eles citam ainda Efésios 1:11. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus não faz algumas coisas conforme o propósito da sua vontade, ele faz todas as coisas. Isso inclui as mais maravilhosas coisas e aquelas mais terríveis, atrozes que acontecem nesse mundo. Nada foge da soberania de Deus. A gente primeiro tem que entender o que é soberania. Um soberano, por exemplo, um imperador, ele é soberano sobre os seus súditos, mas ele não determina minuciosamente o que cada um dos seus súditos no império fazem. Se o súdito já almoçou, já escovou o dente, já deixou de fazer isso ou aquilo, ele não deixa de ser soberano por isso. Então a soberania se trata do governo do Senhor sobre a história para levá-lo ao fim que ele deseja. Mas tal governo não é uma mera manifestação do capricho divino. Tudo tem que ser como eu quero. Um Deus super caprichoso. Langston vai dizer, a soberania de Deus não é apenas uma manifestação da sua vontade. Alguns, infelizmente, assim a têm interpretado e, devido a essa errônea interpretação, resvalaram noutro erro, o de supor que Deus pode predestinar um para a salvação e outro para a condenação. Se a soberania de Deus se firmasse somente na sua vontade, talvez assim pudesse ser, mas a soberania de Deus ou a sua iniciativa na salvação do homem é uma manifestação de todo o seu ser, não apenas de sua vontade. Deus é mais do que simplesmente vontade. Ele é um espírito pessoal riquíssimo em atributos morais e sua iniciativa para a salvação do homem procede de todo o seu ser. Diversos trechos bíblicos vão dizer, por exemplo, que Deus não decretou o mal. Em Jeremias 32, 35, nós temos a seguinte afirmação da palavra de Deus. Construíram o alto para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque os seus filhos e as suas filhas, coisa que eu nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Deus nunca ordenou esse tipo de postura. Mas ele não é o Deus que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade? Então até isso ele teria ordenado. Ou então há uma contradição na palavra de Deus. Vamos guardar. O livre-arbítrio humano é necessário para que as ações morais dos agentes livres sejam verdadeiras, sejam significativas. Agora, Deus soberanamente decidiu conferir livre-arbítrio ao homem. E aqui está uma questão. Se eu, com o meu livre-arbítrio, eu me opor à vontade de Deus, ainda assim, eu não estou frustrando os propósitos de Deus, porque Ele soberanamente me deu o livre-arbítrio, inclusive para eu me opor à vontade dEle, se assim eu usar meu livre-arbítrio de maneira errada. Quando eu me oponho à vontade de Deus, eu não estou frustrando o propósito de Deus, porque Deus previu isso ao me dar soberanamente, ao soberanamente decidir me dar este livre-arbítrio. E Tozer, admirado por todos nós evangélicos, seja calvinistas ou arminianos, ele vai dizer o seguinte: a vontade do homem é livre porque Deus é soberano. Um Deus menos que soberano não poderia conceder liberdade moral às suas criaturas. Ele teria medo de fazer isso. Só um Deus soberano pode se autolimitar e dar liberdade à sua criação. E quando nós lemos Filipenses 2:5, nós vemos 5 em diante, nós vemos na figura de Cristo essa autolimitação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque este, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, aniquilou, assumindo a forma de servo. Se Deus, na pessoa de Cristo, se esvaziou, se autolimitou, o que pode me fazer impedir que Deus
no relacionamento com a sua criação, também não se autolimita, porque um Deus que não é soberano, como Olson vai dizer, sobre a sua própria soberania, esse Deus é um Deus que não é capaz de governar, ele tem medo de governar, ele tem que fazer tudo conforme ele quer. Um Deus que faz todas as suas vontades não é livre de forma nenhuma, ele é escravo da sua vontade. Então a soberania de Deus diz que ele é soberano sobre a sua própria soberania, porque ele não é escravo da sua própria vontade. E concluindo, nós podemos então reinterpretar Jó 42:2. A vontade antecedente de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Contudo, Deus decretou como verdade consequente que a fé é condição sine qua non para a salvação do homem. Está lá em João 3:16-18. Se muitos rejeitam a salvação em Cristo pela fé, ainda assim a vontade de Deus se cumpriu e os seus planos não foram frustrados, porque a sua vontade antecedente era que todos sejam salvos, mas a sua vontade consequente era que só os que creiam fossem salvos. O plano de Deus não foi frustrado, mesmo quando nós rejeitamos a vontade antecedente de Deus. Quando nós lemos Efésios 1:11, aquele que faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade, a sintaxe grega, ela permite duas interpretações. Será que essa passagem, como Reichenbach vai dizer, ensina que Deus faz ou suscita todas as coisas segundo seu propósito, ou será que afirma que todas as coisas que Deus faz, ele as faz segundo seu propósito? Uma coisa é dizer, o Tiago faz todas as coisas conforme a sua vontade. Outra coisa é dizer, tudo que o Tiago faz, ele faz conforme a sua vontade. Eu não faço todas as coisas, mas o que eu faço conforme a minha vontade. E o texto grego permite estas duas interpretações. Ok? Meus irmãos, obrigado pela paciência e espero que de alguma